Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar sobre um tecido vermelho. Este é o risco inteiro. Eu fiz a mesma coisa dos dois lados, só que o desenho está espelhado. Nós vamos pintar o lado direito e você, olhando o lado direito, vai pintar o lado esquerdo. E é idêntico, você faz do mesmo jeito. Inclusive, você pode ir pintando os dois ao mesmo tempo, para que fiquem iguais. Nós vamos pegar o verde pinheiro, coloco aqui no pratinho. O tecido é vermelho, é uma sacaria, tá? Aqui a gente encontra sacaria colorida. Você pode pintar em outros panos também. Pode fazer no Oxford, pode fazer num algodão, qualquer tecido você pode fazer essa pintura. Então, pegue o verde e você vai passar, pode passar o pincel assim, ó, pincel aparado número 6, em cima da linha. Aqui a gente vai deixar assim um espaço mais escuro. Aí eu vou esfumaçando para lá. O verde pinheiro sobre o vermelho vai dar aparência de preto. Depois que secar. Porque sobre a cor, quando a gente pinta, a gente modifica as tonalidades. Agora eu vou fazer essa segunda linha aqui. Olha, passei o pincel bem em cima, tá? Vou deixar esse cantinho aqui também, assim, ó, mais escuro. E vou puxando o pincel para fora. Isso é gestual. Você põe o pincel e puxa. Não é para fazer várias linhas, tá? Você começa aqui escuro, olha, e vai sumindo. Agora, esse daqui, a mesma coisa. Trago até o final, depois deixo um pouquinho mais escuro aqui embaixo e vou sumindo. Você viu que vai ficando sempre assim, ó, uma ponta. Eu vou fazer esse aqui, ó, pra trás, um pouquinho do verde e vou puxar também. E assim a gente vai fazer com todos esses riscos. Esse não vai até embaixo, ele é mais curto, olha, ele termina por aqui. Esse aqui a gente já vai fazer inteiro, só que esse lado de cá a gente vai esfumaçar assim, ó. Você não vai só puxar. Que no começo você puxa, aí aqui a gente vai esfumaçando. Deixa a linha, aquela linha ali perfeita e vai com o pincel para trás, para cá. Limpando o pincel. Olha como é que vai ficar. Vai ficar bem escuro. Você vai levar essa linha até a metade. Depois você vem do lado de lá, fazendo a mesma coisa na outra metade. Essa linha aqui, a mesma coisa. Tem muita tinta no pincel, não vire, porque vai fazer uma mancha. Você tira o excesso no pratinho, aí suja o pincel. Aí começa de novo ali na linha, não comece por aqui porque vai manchar. Começa na linha e vem de novo, ó, trazendo o pincel para trás. E o último, a mesma coisa. Venho na linha. Você viu que eu pego tinta toda hora. Não adianta encher o pincel de tinta, tá? Porque senão vai manchar. E agora eu vou limpar. Quando eu tô limpando, olha, eu não trabalho com pincel em pezinho. Eu aperto ele de lado. Isso aqui eu vou continuar pro lado de lá. Não vou fazer agora porque vai gastar o tempo. E não é preciso mostrar porque é a mesma coisa.
E agora eu já vou começar. Eu quero fazer a rosa vermelha sobre o tecido vermelho para mostrar como que faz. Mas eu quero fazer as folhas verdes. Você viu que o verde aqui já está sumindo, ele já está se misturando, ele vai modificando a tonalidade. Eu vou usar o verde folha e vou preencher essa folha. Parece que é muito claro, só que não se esqueça que ele vai escurecer à medida que ele encontra o vermelho do tecido. Ele vai ficar uma tonalidade de verde musgo para pinheiro. Sempre procure fazer a base da folha, quando você estiver trabalhando em tons escuros, com verdes mais claros do que aquele que a tonalidade que você pretende. Quando você estiver preenchendo a folha, evita deixar assim muita tinta num lugar e pouca tinta no outro. Olha o que acontece. Aqui onde eu coloquei bastante, fica mais verde, vai ficar mais claro. Aqui onde eu limpei bem o pincel, daqui a pouco vai ficar bem escuro. Então, para não ficar manchado, deixa bem parelho. Você vai preencher e evita preencher de branco. Quando você está trabalhando sobre cor, procure colocar a base da mesma cor da coisa que você vai pintar. Então, eu quero pintar a folha de verde, então eu coloco uma base verde. Use um tom mais alto do que aquele que você quer que a folha tenha. Aqui, essa folha, eu quero que ela fique numa tonalidade de verde musgo. Então, o que eu faço? Estou usando um verde folha, que é um pouco mais claro do que um verde musgo. Vou fazer a base das outras duas. Agora, nós vamos esperar um pouquinho isso daqui. Enquanto isso, a gente vai fazer a sombra da rosa. Você vai trabalhar com verde pinheiro, pincel 6 aparado. E a gente vai fazer assim. Todas as pétalas a gente já vai deixar sombreado. Então, olha só. Essa daqui é a pétala que tá por trás daquela, tá por trás dessa e tá por trás dessa. Então, ela é a primeira que a gente vai fazer a sombra. A sombra é um pouco do verde pinheiro que você vai colocar. Olha, eu tô colocando bem na linha, depois eu vou esfumaçar. Eu vou puxar essa sombra, eu vou limpar o pincel para fora, pro lado da pétala. Você vai deixar um espaço de vermelho do tecido, do pano, que aqui nós vamos colocar o vermelho depois, um outro tom de vermelho. Então, se você me seguir, você vai conseguir o mesmo resultado que eu. Agora, nós vamos fazer essa pétala aqui. Ela tá por trás daquela e por cima dessa. Então, aqui vai escuro. Olha, eu tô trabalhando com verde pinheiro. Fazendo a sombra. Eu não vou chegar aqui, porque aqui tá por cima desse, tem que ficar claro. Então, só um pouquinho ali. Pronto, esta. Agora, nós vamos fazer essa daqui. Ela tá por baixo dessa e por cima dessa. Então, vai escurinho aqui e escurinho ali. Esse lado vai ficar mais claro. Você viu que eu tô forçando o pincel e tô trabalhando assim, ó, com o pincel meio que redondinho. Não deixa uma linha lisa, tá? Dá umas puxadinhas assim de pincel, porque é isso que a gente vai
puxar o vermelho depois. Agora, a gente já vai fazer essa pétala maior aqui. Ela tá por cima de todas essas. E ela tá por baixo dessa, que passa para que tem outra aqui do lado de cá na mesma linha, e por baixo dessa. Então, essa área aqui, olha, tem que ficar escurinha. Essa área aqui vai ficar escurinha. Vou puxar esse escuro um pouquinho mais assim. Essa é a ponta daquela, então tem que preservar. Olha, eu dei uma puxadinha aqui, ó, nesse biquinho, no segundo, primeiro, segundo. Venha com um pouquinho dessa tinta aqui. Agora, a gente vai pro lado de lá. Essa pétala, ela tá por cima dessa e por trás dessa e dessa. E aqui a gente tem uma dobrinha que, olha, eu vou preservar a dobrinha. Aqui a gente tem uma outra pequenininha na sequência que é o mesma forma. Aqui, olha, por exemplo, tem uma dobrinha. Eu não vou emendar tudo, eu vou chegar com a cor aqui e vou preservar, porque aquele movimento ali é do vermelho. Então, tem que ficar claro, é a luz. Aqui a gente tem dobrinha também, já tô fazendo a outra, você viu? Já passei a pinceladinha ali. Olha. Aqui também já tem uma dobrinha menor. Já ficou separada. Agora, a gente vai voltar desse lado. Nós vamos fazer essa que tá por trás aqui. Outra dobrinha. Por trás aqui. Olha como a gente já tá definindo a rosa. Miolo. Comece aqui do meio, toda essa área próxima à linha vai ficar escura, porque isso daqui tá lá dentro da rosa. Esse é o miolo principal, aqui ó, o espaço central. Então aqui faça assim, ó, trabalhe um pouco mais largo, um pouco mais alto. E aqui tem que ficar mais escuro. Agora, você vai pegar só o pincel sujinho. Ah, aqui tem uma dobrinha, vou puxar ali. Só o pincel sujinho de tinta. E você viu que cada entradinha dessa, você pode pôr assim, ó, um pouquinho de sombra. Olha. Só que você não pode deixar isso só assim. Esse miolo aqui, para você trabalhar ele bastante, você pode fazer isso aqui, ó. Pra cá, são pequenas pinceladas com a sombra, sempre convergindo para esse ponto, ó. Não pode fazer tudo reto, tem que fazer curvo para cá e para cá. Agora, a gente vai voltar aqui no meio. Essa daqui, ó, tem esse espaço, né? Aqui tem um risco, então aqui, ó, em cima do risco, tem que ficar um pouquinho escuro. A gente já tem ali o espaço da luz. Agora, esse tá por cima desses, ele tá por cima desse, ele só tá por trás desse e desse. Então, é onde a gente vai escurecer. Esse daqui, ele tá por cima de tudo isso, só tá por trás dessa. Olha, preservei a luz aqui, preservei a luz ali, só tem um detalhe, aqui a gente tem uma dobrinha. Embaixo da dobrinha a gente tem que escurecer um pouquinho, porque senão ela não vai aparecer. Olhe lá. Agora ficou esta. Nós temos uma dobrinha aqui também, então, considerando que ela tá por cima de todas
ela vai ficar clara nas bordas. E a gente vai ter uma sombra aqui nesse espaço onde tem a dobrinha. Pronto, toda definida a nossa rosa. Esse botão aqui, a gente já vai deixar a sombra dele também. Olha, ele é todo vermelho. A gente tem uma divisão nele aqui. Então, nós vamos passar essa parte por cima dessa, só fazendo um pouquinho de sombra nessa partezinha de cá. E vou aproveitar, vou limpar o pincel aqui, ó, assim, só fazendo uma sombra. E agora nós já vamos finalizar as folhas. O verde pinheiro, aqui, olha, ainda não tá totalmente seco. Foi o tempo de fazer o fundo da rosa, já tô voltando na folha. O tracinho com verde pinheiro, tá? Puxo pra cima, o esquema é o mesmo. Aqui eu quero que a folha fique por trás, olha, então eu vou fazer um pouquinho de sombra. E agora vou colocar o verde pinheiro do lado de cá e vou dar uma puxadinha. Parece que não, mas faz um efeito legal o verde pinheiro aqui. Lavo meu pincel. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do pistache, verde pistache, para fazer a luz. Olha, agora você não pode misturar muito, tá? Tem que deixar essas ranhuras que são próprias das folhas. Aqui no centro, coloco a tinta e puxo para fora, deixando as ranhuras. Aqui nesse canto ficou grande, não vou pôr a luz aqui em cima da sombra, então eu coloco no meio, puxo para lá e puxo para cá. Olha, só umas pinceladinhas já mostra que tem luz ali. Vou aproveitar e vou passar o fundo aqui das sépalas do botão. Lembra, o fundo a gente usou o verde folha, para ele dar uma secadinha, para a gente poder trabalhar o outro verde sobre. Não precisa preencher inteiro. Pode deixar assim uma frestinha para você ver onde que tá o risco. Olha, vou deixar ali um espaço pequenininho, para você não se perder. Pode usar até um pincelzinho menor. Eu tô fazendo tudo com o pincel número 6 aparado, mas você pode usar, pode trocar de pincel se você quiser. Aqui também, ó, isso daqui é o espaço da sépala. Eu vou fazer as outras folhas, enquanto isso daqui vai secar um pouquinho, aí a gente já vai trabalhar o botão e essas sépalas, antes de fazer a rosa. Nesse botãozinho, eu vou trocar de pincel, vou pegar o número 4 e vou usar o vermelho escarlate. É um vermelho que é mais escuro. E vou começar a colocar o vermelho nas áreas de vermelho. Aqui onde eu não coloquei o verde pinheiro. Na verdade, eu vou preencher o tecido que ainda não tem cor. Não tem tinta, porque cor já tem. Esse vermelho aqui, ele tem que secar um pouquinho, para daí a gente usar como uma luz sobre ele o vermelho vivo. Olha como dá diferença. Parece que não, mas dá muita diferença quando a gente coloca o vermelho vivo. Vermelho vivo é só para realçar algumas partes. A rosa, a gente já vai começar a iluminar com vermelho vivo. Primeiro, essa pétala. Olha, você vai colocar a tinta onde não tem o verde. E você pode, assim como na folha a gente deixa essas ranhuras, você pode deixar também aqui na rosa umas ranhuras com esse vermelho. Você vai colocar na bordinha, onde tem
o espaço, né? E você vai dar uma puxada, olha, você pode deixar essa ranhura, vai ficar bonito. Olha só. Agora, essa daqui. Esse espaço aqui é como se fosse uma dobrinha, então a gente dá uma pincelada. Pronto, não vou arrumar. Coloco a tinta aqui na bordinha e vou puxar nesse sentido. Olha, coloco a tinta, não vou esfregar assim e nem assim. Vou puxar pra lá. O sentido é esse. Na verdade, todas as pinceladas que a gente der nessa rosa, todas elas devem convergir para esse ponto, que é o ponto de encontro das pétalas. Então, todas as pinceladas têm que ser nessa direção. Você não precisa pôr o pincel aqui e levar até ali, mas se a gente continuar, elas devem chegar até aqui. Ó, tá torcida, só que se eu continuar, ela vem aqui. Você vai deixar isso com contraste. E depois que seca, às vezes, a gente tem que voltar e fazer ainda uma maquiagem, porque o vermelho vai ser absorvido, lembra? Aqui também. Olha, eu vou colocar a tinta aqui e vou aproveitar que eu fiz com o verde pinheiro, eu vou fazer com o vermelho pro outro lado. Agora, esta aqui, eu vou trabalhar assim, fazendo esse movimento, de fora para dentro, mas o ponto é esse, então eu tenho que terminar girando o pincel para lá. Olha, aqui só uma pontinha, e aqui tem que colocar um pouquinho menos. Ponho na borda e daí dou uma puxada, uma esfumaçada, porque tem bastante escuro. Se esqueça que ainda, ó, a pincelada tem que convergir para esse ponto. Essa daqui, contorno também, ela é bem escura. Ela tem uma dobrinha. Pego tinta, viro a tinta para cima e faço isso. Puxo pra lá, puxo pra cá. Olha, já ficou a dobrinha. Essa daqui. Também, não vou entrar muito ali dentro do escuro. E ela também tem uma dobrinha, olha. Tinta pra cima. Passo o pincel de leve. Dou uma ajeitada nas bordinhas. Aqui também a gente tem outra que tem dobrinha. Aqui mais uma. Essa aqui de dentro, a gente vai fazendo assim, ó. Você vai seguindo o risco, primeiro de fora, aí você já aproveita, ó, fiz o de fora e já dá uma limpada de pincel aqui dentro. Já vai ficando marquinhas. Agora, até aqui veio esse movimento. Aqui eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Ó, a tinta fica pra trás. Minha mão vai pra lá. Aqui eu tava trabalhando assim. Aqui eu tenho que trabalhar assim. Ao contrário. Limpo o pincel. Ó, ponho ali no contorno e limpo o pincel aqui dentro. Esse veio pra cá e pra cá. Aqui no meio tem mais umas sujeirinhas de pincel. Fizemos a volta. Essa parte aqui do centro, a gente começa por aqui. Então, peguei tinta, viro a tinta pra cima. Nessa posição, eu coloco a tinta ali na bordinha. Ó, assim. Agora, eu vou fazer essa que continua, olha, do mesmo jeito. Apertadinhas de pincel cheio de tinta. Depois aqui do lado é uma linha reta, esfumaçadinho
e pronto. Aqui a gente tem essa linha aqui, é a linha reta. Esfumaçadinha. Agora, dobrinhas. Essa dobrinha, tá? Essa beiradinha tava pra cima. Essa daqui é pra baixo, porque ela foi e girou. Olha. E aqui uma também. Agora, por último, essa daqui, que leva um pouquinho do claro, pode levar um pouquinho do claro aqui no meio. Vou deixar mais claro ali, puxando um pouquinho mais. Depois, aqui, a gente tem a dobrinha dela, que é gordinha aqui no final. Vai sumindo. E termina basicamente numa linha, aqui, ó. Pro acabamento do botão, nós vamos colocar o verde pinheiro, um pouquinho do verde pinheiro. Você viu que esse espaço aqui, ó, ele tem que ficar bem escurinho. Porque tá embaixo. Aqui, as sépalas, elas estão por cima desse gordinho aqui. Então, um pouquinho de escurinho aqui. Na divisão entre as duas, também você pode pôr um pouquinho do verde pinheiro. Aqui, a gente tem um encontro pequenininho aqui de duas também, um pouquinho do verde pinheiro. E aqui um pouquinho do verde pinheiro. Agora eu já vou trabalhar com o pistache. Pincel número 4, tá? Aqui é só uma linha. Aqui, essa área aqui, ó, tá iluminada. Essa área de cá tá iluminada, porque tá por cima daquela folha. Essa aqui, ela vai ter um pouco de luz aqui na pontinha e até aqui. Depois ela fica por baixo daquela. Agora, esse lado de cá tá por cima da folha. Esse gordinho aqui, a gente vai pôr assim, ó, um pouquinho de luz no meio, indo para os dois lados, olha só. E agora vem esse daqui que é o principal. Essa parte aqui, ele tá por cima de tudo aqui. Então, ele tem que ficar clarinho, olha, inteirinho, aqui nessa borda. Aí, a gente sobe pelos ladinhos, faz uma pontinha. Aqui também fica mais clarinho. E a gente espera secar um pouquinho e tem um acabamento com pincel zero. Vou fazer também acabamento com pincel zero nas folhas. Aquele acabamento que eu gosto de fazer, olha só. A gente puxa algumas ranhuras, a gente faz um contorno, um semi-contorno aqui. Puxei a ponta, outra ponta. Essa é a hora de acertar alguma coisinha que ficou. Contorno, vou fazer o contorno de todas as minhas folhas. O meu já tá basicamente seco. Eu vou mostrar para você como é necessário fazer a maquiagem. Você vai ver a diferença. Olha, quando eu coloco novamente o vermelho vivo, olha como ele vai ficar, como vai realçar. Aí você vai colocar, nessa maquiagem, você trabalha só em cima da tinta que você já tinha embaixo, tá? Não vale colocar muita tinta e entrar dentro do escuro. É com muito cuidado. Você sabe que uma boa maquiagem não é a quantidade, é a forma de trabalhar. Se coloca muita maquiagem, não fica bonito, fica feio.
Aqui também. Se a gente colocar muito, a gente acaba estragando o que a gente fez. Mas também, se não colocar, fica muito comum. Olha a diferença de onde tem e onde não tem. Já dá para perceber. Eu vou usar um pouquinho do pântano nos cantinhos, só para a gente ter uma profundidade maior. Olha, isso faz parte da maquiagem. Nos cantinhos das folhas, no lugar que ela tá por trás da rosa. Sempre pintar sobre tecido colorido é uma surpresa, porque você não sabe como que vai reagir a cor. Então, eu fiz, foi a primeira vez que fiz esse desenho que eu risquei aqui. Então, agora eu tô escurecendo um pouquinho de novo, porque eu achei que ficou muito claro. Mas sempre tem jeito de chegar onde a gente quer. E para finalizar, a gente pega o vermelho vivo, põe aqui, ó, bem aqui nesse espaço, uns pontinhos. Olha, começa assim com um batidinho. Você vai pegar o marfim. E com o marfim, eu quero que você dê assim, ó, algumas pinceladinhas. Pode estar meio úmido, tá? Não tem problema. Só algum lugar. Faça naqueles lugares assim onde não tem, você tá vendo que não tem o escuro, tá? Olha, alguma coisinha. Ele vai dar uma clareada maior. Tô usando o pincelzinho número 4. Se você quiser, você pode até ir pegando a tinta do pratinho. Coloque no pratinho e vai pegando para pegar bem pouquinho. Olha, só assim, ó, na área de luz mesmo. E vai ficando cada vez mais bonito. Esse é o jeito que eu faço quando eu tenho um tecido colorido, principalmente o vermelho, que o pessoal gosta muito. É o jeito que eu trabalho. Aqui em cima daquele vermelhinho que eu coloquei, vou pegar um pouquinho do verde pântano e vou fazer alguns pontinhos, porque o que eu quero aqui é conseguir enxergar os pontinhos. Por isso eu clareei um pouquinho. Olha, um pouquinho de marfim, mínimo. Agora tá pronta essa rosa. Vou fazer o outro e vou colocar para você poder copiar. Faça, vai ficar muito bonito. Pintei mais essa rosa, coloquei mais uma aqui no meio e terminamos mais esse trabalho. Espero que tenham gostado. Vocês podem colocar outras flores no lugar da rosa, trabalhando também como se fosse uma monocromia com a cor vermelha, e acho que vai ficar bonito. Inclusive pode até fazer colorido se você quiser. Experimente. Esse risco você pode encontrar no meu Face, só na Lu Pinturas.